Amparado pelos embaixadores da França e da Inglaterra, Dom Pedro conseguiu asilo em navios estrangeiros ancorados na Baía de Guanabara. Dom Pedro partiu logo pela manhã com Dona Amélia, Dona Maria II, sua irmã e o genro, poucos funcionários, uns soldados brasileiros ainda fiéis e seu médico pessoal. Os filhos de Dom Pedro ficariam no Brasil, mas só saberiam da partida do pai e da madrasta quando despertarem. Dom Pedro não acordou as crianças para se despedir. As filhas, as princesas Dona Paula Mariana, Dona Francisca e Dona Januária, seriam deixadas como time de reserva. Dom Pedro ficou em um embate entre pai e estadista. Como pai, não queria ele ficar longe de todos os filhos, que amava terna e carinhosamente. Como chefe de sua dinastia, contudo, sabia que tratava-se da medida necessária. Se o futuro Dom Pedro II falecesse, as irmãs, ao permanecerem no Brasil, continuariam herdeiras do trono, garantindo, na falta do menino, a sucessão para os Bragança. Os filhos do imperador ficariam na tutoria de José Bonifácio. O navio partiu em 13 de abril. Durante a viagem, Dom Pedro descobriu que Dona Amélia estava grávida. O bebê fora concebido quando o pai ainda usava a coroa brasileira e, portanto, aquela seria uma princesa brasileira como os que deixava para trás. Após tantos anos no Brasil, Dom Pedro voltava para a Europa, a fim de ser o guardião e protetor dos direitos da filha e de bater pela causa constitucional portuguesa, desafiando seu irmão, Dom Miguel. Ao chegar em solo europeu, o imperador partiu para a Normandia, onde ficou conhecido como Duque de Bragança, e recebeu apoio do governo francês. Depois fez uma viagem para a Inglaterra, onde também recebeu apoio daquele governo. Os dois países, França e Inglaterra, viam na figura de Dom Pedro alguém necessário para combater o absolutismo de Dom Miguel. Em sua passagem por Paris, Dom Pedro teve boas relações com o rei Filipe de Orleans, o rei cidadão, recém-empossado ao cargo, após a derrubada de Carlos X. Diferentemente do Brasil, a França via em Dom Pedro alguém liberal e constitucionalista. A causa de sua filha era o que efetivamente o movia. Dom Pedro aproveitava todas as ocasiões propícias para aparecer diante do público e conquistá-lo. Em uma estratégia que atualmente seria reconhecida como jogada de marketing, ele ia levantando fundos na França e em Londres a fim de montar um exército e uma esquadra para desafiar seu irmão. Além disso, recebeu apoio de portugueses e espanhóis exilados. Em 1º de dezembro de 1831, nasceu sua filha com Dona Amélia. A princesa recém-nascida recebeu o nome de Maria Amélia, em homenagem à rainha da França, sua madrinha. Após o resguardo da mulher, em Paris, Dom Pedro conseguiu reunir uma frota naval bastante remendada, incapaz de meter muito medo, além de 7.000 homens, entre exilados portugueses e mercenários. No dia 25 de janeiro de 1832, Dom Pedro se despediu da família. Dona Amélia, da rainha Maria II com 12 anos, da duquesa de Goiás, então com quase 7 anos, e da pequena Maria Amélia, uma filha de cada amor. O imperador deixava sua casa, sua família e seus amigos brasileiros, portugueses e franceses para dar combate ao irmão, a quem passara a acusar de ter assassinado Dom João VI. Quase sem dinheiro, dotado de poucos navios dignos desse nome, Dom Pedro iria com menos de 8.000 homens dar combate ao irmão, que tinha à sua disposição cerca de 80.000 soldados. Uma verdadeira luta de Davi contra Golias. Ao sair de Paris, Dom Pedro e seu exército ficaram 3 meses se preparando na Ilha Terceira. Entre intensas manobras e exercícios militares, havia certa folga, e longe da esposa, Dom Pedro voltava a procurar mulheres fora de casa. Ele teria tido um filho bastardo com a irmã Ana Augusta, do Convento da Esperança. Sim, isso mesmo, uma freira. Após a preparação, a esquadra de Dom Pedro, apelidada de Calhambeque, desembarcou na cidade do Porto. Espertamente, ele disfarçou seus navios para que parecessem maiores. Logo, começou a circular o rumor de que ele havia chegado com mais de 30.000 soldados, quando na verdade era menos de 8.000. Após o desembarque, Dom Pedro achava que a população local se juntaria à sua causa, mas se enganou. As tropas miguelistas partiram para Lisboa, os camponeses também. Dom Miguel era adorado pelos camponeses, graças ao clero, que mantinha os camponeses alienados nas questões políticas. Para eles, Dom Pedro era apenas o homem que havia tomado para si a colônia mais rica de Portugal, causando grande miséria à população. Apesar de dominada, a cidade de Porto e diversos outros pontos estratégicos da região, Dom Pedro e sua tropa haviam caído em uma armadilha. Após algumas batalhas contra os absolutistas da região, as quais Dom Pedro acompanhou com a ajuda de uma luneta desde o ponto mais alto do terreno, foi necessário se concentrar dentro da cidade. Seria o famoso Cerco do Porto,
que durou de julho de 1832 até agosto de 1833. Entre setembro e outubro, os miguelistas fizeram 2 grandes ataques para tomar a cidade. O primeiro, em 29 de setembro, dia de São Miguel, foi inspirado pelos padres, que diziam que o arcanjo Miguel, em pessoa, os conduziria à vitória. Fanatismo religioso à parte, quem ganhou o dia foram os liberais. Seu exército era mais bem treinado, e a batalha, que durou quase o dia todo, chegou até as ruas da cidade. Deixou um rastro de 4.000 baixas miguelistas, entre feridos, mortos e aprisionados. Do lado constitucional, foram 100 os mortos e 300 os feridos. Naquele conflito, Dom Pedro destacou-se, sendo visto em todo canto sob pesado tiroteio, demonstrando coragem e sangue frio. Ele inspirou seus homens, que lhe acreditaram essa primeira vitória. A outra batalha ocorreu no dia 11 de outubro, quando o bombardeio tornou-se constante mais uma vez. As tropas miguelistas atacaram a fortificação próxima ao porto e foram encorraçados com vultosas perdas. Em meio às batalhas, Dom Pedro recebeu provavelmente a última carta de sua filha, Paula Mariana. Ela, que era enferma desde criança, acabou falecendo em 16 de janeiro de 1833. No meio da guerra, de um cerco miserável que ceifava diariamente a vida da tropa e da população, Dom Pedro culpava-se por não estar perto da filha no Rio de Janeiro, a fim de monitorar os remédios que a jovem devia tomar. O cerco que Dom Miguel organizou em volta da cidade do Porto estava deixando muitas baixas entre a população. Muitos morriam de tifo, outros morriam de fome. Os soldados começavam a se alimentar dos cavalos mortos. O povo devorava os cachorros, gatos, mulas e ratos. Alguns conselheiros de Dom Pedro começaram a formar uma nova estratégia. Para eles, boa parte do exército de Dom Miguel estava concentrado no cerco do porto e que Lisboa poderia ser alvo mais fácil do que se imaginava. O plano era arriscado. Além de retirar 6.000 homens do porto, seria utilizada toda a frota na operação. Após várias reuniões, foi decidido: Lisboa seria o alvo. No lugar de 6.000 homens, Dom Pedro partiu com apenas 2.600. O restante guarnecia o porto. Em vez de ir direto para Lisboa, as tropas pararam em Algarve. De lá, avançariam até a capital. Dom Pedro tomou Algarve em 26 de junho. Após isso, se seguiu uma batalha naval. As tropas de Dom Pedro tinham 176 canhões, contra 372 de Dom Miguel. Mesmo assim, a Batalha do Cabo de São Vicente, ocorrida no dia 5 de julho, pendeu para os dois lados. No mesmo dia, no porto, os absolutistas notaram que a guarnição fora diminuída. Tentaram novamente tomar a cidade, mas não conseguiram e sofreram pesadas baixas. No dia 24, foi a vez de Lisboa. Uma revolta liberal estourou na cidade, ante a aproximação, pelo Tejo, das tropas de Dom Pedro. Nas duas cidades mais importantes de Portugal, tremulavam as cores azul e branco na causa constitucional da rainha menina carioca, filha de Dom Pedro e Dona Leopoldina. Em 28 de julho, chegando em um barco a vapor, o ex-imperador desembarcou a cidade que deixara 25 anos antes. Apesar do porto, Lisboa e Algarve terem sido tomados, ainda havia muito a ser feito. As tropas miguelistas se refugiaram em Coimbra. De lá, prepararam um ataque para retomar a capital, mas demoraram demais para chegar. Enquanto isso, Dom Pedro reuniu um exército de 38.000 homens e preparou a cidade para uma investida. A batalha ocorreu no dia 5 de setembro e, mais uma vez, as tropas de Dom Miguel perderam. No dia 22 de setembro, chegou a Lisboa a embarcação que trazia a esposa e as duas filhas de Dom Pedro. A família estava unida de volta. No dia 25, Dona Maria II, enfim, sentou-se em seu trono. Ainda faltava dar cabo de Dom Miguel e do exército absolutista, bem como conquistar mais de 3/4 de Portugal. Mas com a tomada de Lisboa, a França, a Inglaterra e a Espanha passaram a oferecer ajuda a Dom Pedro para que a guerra tivesse logo seu fim. Em meio às batalhas, Dom Pedro adoeceu. Do outro lado da batalha, Dom Miguel acabou contraindo cólera. Após uma série de derrotas, Dom Miguel foi cada vez mais se refugiando, até que teve que fugir da Península Ibérica. Acabou se refugiando em Roma, pedindo auxílio do Papa. Após isso, uma lei foi firmada, onde bania Dom Miguel e toda a sua descendência da linha de sucessão ao trono português. Findava assim o reinado de Dom Miguel. Terminada a guerra em Portugal, começou a rolar um burburinho de descontentamento entre a população, que não gostou da ideia de Dom Miguel sair sem nenhum tipo de punição. No dia 27 de maio, Dom Pedro se dirigiu ao teatro para assistir uma ópera. Lá, foi muito mal recebido. A plateia o vaiou e chegaram a chamá-lo de canalha. Em meio à raiva, o regente teve um ataque de tosse, que
que só parou após espumar pela boca uma onda de sangue. O público ao seu redor ficou atônito com o ocorrido. Para se recuperar melhor, Dom Pedro se refugiou no Palácio de Queluz, o mesmo onde ele nascera. De lá, ele ainda saíra para a cidade do Porto, para cumprir a promessa de levar a rainha para que a população a visse. Após partir da cidade, Dom Pedro gritou: "Adeus, Porto, nunca mais te verei." Em 15 de agosto, Dom Pedro abriu a Assembleia das Cortes para fazer um balanço geral da situação portuguesa. Ele foi incumbido de ser o regente de sua filha, após ser aclamado regente no Palácio da Ajuda. Dom Pedro retornou para Queluz, de onde não sairia mais com vida. Suas forças esvaíam-se, sua respiração era cada vez mais difícil. No dia 15, ditou um novo testamento. No dia 17, recebeu a extrema unção. Ele ainda enviou uma carta para as cortes, pedindo que considerasse a emancipação da filha de 15 anos, para que ela assumisse na plenitude o governo e o reino, o que foi feito pelas cortes. Saber que a filha assumiu o trono português foi uma das últimas felicidades do ex-imperador, que morreu no dia 24 de setembro, no mesmo quarto onde nasceu, no Palácio de Queluz. Ele recebeu um grande cortejo em seu sepultamento, com grande presença da população portuguesa. No Rio de Janeiro, a notícia de sua morte abalou tanto seus apoiadores quanto seus opositores. Alguns ainda chegaram a buscar culpados pela morte do ex-imperador. Diziam que ele havia sido envenenado. Um dos acusados foi seu médico pessoal, João Fernandes Tavares. Desconfiavam dele pelo fato de ser mulato e brasileiro. Depois de uma intensa perseguição, o médico retornou para o Brasil. Morto com apenas 36 anos, Dom Pedro só faria sua fama de homem de extremos ser espalhada. Como diziam, ele não foi um príncipe de ordinária medida. Tudo com Dom Pedro era exagerado. Dos mais conhecidos exageros, temos o número de amantes e o número de filhos, que possivelmente passou de 40, dos quais a maioria ele chegou a reconhecer e deixou a terça parte de seus bens. A sua filha predileta era a Duquesa de Goiás, e isso ele deixou bem claro em seu testamento. E a sua filha, Maria da Glória, se tornou a rainha de Portugal com o título de Dona Maria II, e seu filho, Pedro de Alcântara, o segundo imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro II. Esse homem, repleto de defeitos e falhas, ao longo de sua curta vida, soube aprender errando e hoje protagoniza a história de dois países. Bertolt Brecht escreveu: "Miserável país aquele que não tem heróis, miserável país aquele que precisa de heróis." O Brasil se encontra nesse limiar. Jogam na lata do lixo alguns personagens históricos e tiram de forma magicamente heróis limpos e brilhantes, quando de alguma necessidade política. Basta vermos conservadores se utilizando da monarquia brasileira e dos imperadores para legitimar um projeto reacionário e elitista de governo nos dias atuais, que romantiza o período monárquico e tira todo o peso de seus erros. Com o passar do tempo, Dom Pedro foi transformado no Brasil em personagem digno das antigas pornochanchadas, como na minissérie da Globo Quinto dos Infernos ou no Garanhão Bruto da novela Novo Mundo. Em Portugal, a situação não é muito diferente. Mais do que nunca, Dom Pedro tem que ser visto como um homem que soube transformar a falta das palavras em ação. Ele seria, nas palavras de Martin Luther King, o homem digno de viver, pois esteve disposto como ninguém a morrer por uma causa. Esse foi os arquivos confidenciais de Dom Pedro I no Brasil e Dom Pedro IV em Portugal. Olá, eu sou o professor Danilo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e comente. Deixe aqui seu pedido de quem você quer ver nos arquivos confidenciais. No mais, até mais.